meus queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pelo meu canal no YouTube. Esse é o programa Renovando o Entendimento, que é o programa do Ministério Apostólico Vivendo em Graça no Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Sérgio H. Costa e tenho a alegria de me dirigir a vocês nessa oportunidade, mais uma vez trazendo a ministração da palavra do Senhor. Mas antes eu quero incentivar você que ainda não é inscrito no canal, clique no sininho ativando aí a sua inscrição para você ser sempre notificado toda vez que um vídeo novo for postado. E ao final de assistir o vídeo, deixe a sua curtida, o seu like, tá bom? E não deixe também de compartilhar com os seus contatos, para que muitas outras pessoas também sejam alimentadas com a palavra de Deus, tá bom? Feito isso, dado esse aviso, vai haver aí, vou dar o espaço aí para o anúncio que vai aparecer aí na sua tela, divulgando essa programação, e já já estarei de volta para ministrar a palavra do Senhor. Amém? Prontinho, já aqui de volta para agora tratar aqui de um tema muito importante da palavra de Deus. Irmãos, eu tenho enfatizado bastante nas minhas últimas gravações e pregações a importância de todo o povo de Deus de um modo geral. Eu enfatizo todo o povo de Deus do modo geral que estão ao alcance aí das visualizações das nossas pregações, ministrações que temos feito, e eu tenho enfatizado bastante que nós defendemos, a chamada apologética, é a defesa da fé, nós defendemos o ensinamento de que Deus ele é uma trindade, ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é inteiramente bíblico, é o ensinamento correto, é o ensinamento baseado na palavra de Deus, e em algumas mensagens anteriores eu tratei inclusive da importância das pessoas estarem entendendo que Jesus Cristo é Deus, ele deve ser adorado, e é através da adoração que é feita ao nome de Jesus Cristo que o Pai é glorificado. E outra coisa, o Espírito Santo, que foi enviado para habitar na igreja, na vida do crente, ele tem a missão de impelir o povo de Deus a adorar, bendizer e glorificar o nome de Jesus Cristo. E assim ele está glorificando a Deus. Amém? Então eu vou falar aqui hoje sobre uma passagem que está no livro de João, no capítulo 5, do versículo 19 até o versículo 24, tá? Essa passagem, vou mostrar aqui aquilo que eu estou mencionando aqui, da importância de se reconhecer como nós devemos honrar a Deus. Vamos ver aqui o que diz João 5, do 19 ao 24. Assim diz a palavra do Senhor. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, do modo por que honram o Pai.
quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Até aqui a leitura, João 5, do 19 ao 24. Vamos tratar aqui desse tema sobre honrar ao Senhor Jesus Cristo. Honrar o Filho assim como se honra o Pai. A Bíblia está dizendo aqui, quem não honra o Filho, não honra o Pai. Então, eu aqui mais uma vez, nessa oportunidade, trago aqui um alerta para o povo de Deus, um alerta para todos que me assistem, a importância, primeiramente, o Evangelho ele é anunciado para que todas as pessoas possam crer no Salvador Jesus Cristo. A finalidade da pregação do Evangelho, o Espírito Santo está habitando na igreja, na vida do cristão, para que ele, movido pelo Espírito, ele pregue a palavra, ele proclame o Evangelho, ele anuncie a salvação para toda a humanidade. Porque João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando a palavra de Deus fala que Deus amou o mundo de tal maneira, está se referindo que Deus está dando oportunidade de salvação para todas as pessoas. Todas as pessoas que ouvirem a mensagem do Evangelho de Cristo e crerem, porque fala lá em João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, como a própria Bíblia diz, como ouvirão se não houver quem pregue? Né? E como pregarão se não forem enviados? Então, o povo de Deus foi enviado, a igreja foi enviada aqui na terra. Primeiramente, Jesus comissionou os seus discípulos, selecionou eles e deu a eles condições deles proclamarem a palavra em Jerusalém, Samaria, Judeia, e depois expandiu a igreja para que até os confins da terra chegasse a palavra de Deus a muitas pessoas para serem salvas, alcançadas para a salvação. E até nos dias de hoje está a igreja ainda na terra, porque a igreja, nós estamos vivenciando o ministério ou a dispensação da graça, que é a dispensação da igreja. A obra de Deus na terra, ela é feita através da igreja atualmente. Hebreus capítulo 1, versículo 1 fala, havendo Deus outrora falado de diversas maneiras aos pais, através dos profetas, a nós ele nos falou nesses últimos dias através do Filho. Então, a mensagem de Deus para toda a humanidade atualmente é a mensagem do Evangelho de Cristo. É essa mensagem, é essa palavra que vai dar condição das pessoas serem salvas, alcançadas para a salvação. Então diz lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, portanto, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, amados, é de suma importância a pregação do Evangelho. É de suma importância que as pessoas ouçam a mensagem de Cristo, a mensagem da palavra, a mensagem de que Deus já enviou o Salvador ao mundo. O Salvador já veio. Há mais de 2000 anos atrás ele já veio, já esteve aqui na terra, já proclamou o reino de Deus para as pessoas, já realizou milagres, maravilhas, sinais,
testificando a sua divindade, a sua messianidade, mostrando que verdadeiramente Jesus era o Messias que foi prometido, que estava sendo aguardado e que já veio. E ele veio e estabeleceu a nova aliança no seu sangue. Por quê? Porque ele pagou na cruz do Calvário o preço dos nossos pecados. Ali ele morreu, derramou sangue ali para ser o Cordeiro verdadeiro, o verdadeiro Cordeiro, o Cordeiro sem mancha, sem mácula, sem pecado. E ele se ofereceu como sacrifício para nos redimir de toda a condenação, de toda a culpa, e assim dar condição a todo que cresce nele como Senhor e Salvador, iria ter a sua salvação garantida. Então Jesus morreu, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, no primeiro dia da semana, no domingo, Jesus ressuscitou. Por isso todo o povo cristão celebra nos domingos a adoração, a celebração da vitória, o louvor que é dado a Deus pela vitória da nossa redenção conquistada por meio de Jesus Cristo, quando ele morreu e ressuscitou dentre os mortos. Então, amados, hoje Jesus está glorificado no céu, está à destra do Pai e está intercedendo por cada um de nós. E aqui eu quero, com essa mensagem, enfatizar a importância das pessoas crerem no Evangelho, crer no Salvador Jesus Cristo, crer nele como único e suficiente Salvador. Não é a religião que salva ninguém, mas é o Senhor Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador. A Bíblia diz que há um único Deus, né? O Pai, e um único mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Por quê? Porque o Filho de Deus, ele se fez homem, se fez carne, habitou entre nós. Quando ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, ele recebeu um corpo glorificado e está no céu à destra de Deus, sendo o nosso advogado fiel. E amados, ele é o nosso advogado e é o advogado de todo aquele que crê na sua palavra. Portanto, você que me assiste, você que me visualiza, abra seu coração, creia no Evangelho, reconheça Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, confesse Ele com a sua boca, confesse que você crê nele como o Filho de Deus, único e suficiente Salvador, único mediador entre Deus e você. Ele é o único mediador e Ele é aquele que pagou o preço de todos os nossos pecados, dos seus pecados também. Basta você crer na palavra, basta você crer no Evangelho e, como diz a palavra, quem crê e for batizado. Então é importante você ir para uma igreja, congregar, fazer parte de uma igreja cristã, uma igreja compromissada com o reino de Deus, uma igreja compromissada com o Evangelho, com a palavra, e você confessar Jesus Cristo e ser batizado nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como está lá em Mateus 28, do 18 ao 20, né? Então vamos lá, irmãos. Reforçando agora aqui, eu estou enfatizando bastante, porque lá em 1 Coríntios 2, versículo 2, o apóstolo Paulo, deixa só eu confirmar aqui, 1 Coríntios 2, versículo 2, o apóstolo Paulo, ele dá uma ênfase interessante, né? Ele diz aqui, ó, no capítulo 2 de 1 Coríntios 2, 1 e 2, diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Aí o versículo 2 diz assim: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então você vê que o apóstolo Paulo ele falou, eu estive no meio de vocês, mas eu não fui com sublimidade de palavras, de eloquência, de sabedoria humana. Ele se propôs simplesmente a falar de Jesus Cristo e esse crucificado, ou seja, mostrando para o povo lá de Corinto, né,
quem era o Salvador. Foi o Senhor Jesus Cristo, aquele que foi crucificado por nossa causa, levou sobre si os nossos pecados. Então Paulo tinha o objetivo de mostrar Jesus Cristo para as pessoas. E essa é a missão da igreja. A missão da igreja é mostrar Jesus, para que as pessoas conheçam o Evangelho, conheçam a palavra e creiam no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E outra coisa, e crendo no Senhor Jesus Cristo, aí entra aquele detalhe. A Bíblia, nessa passagem que eu li aqui no início, ela fala que devemos honrar o Filho, pois dessa forma estamos honrando o Pai. Então, amados, tem muita gente que pensa que é só, Deus existe, né? Não, eu creio em Deus, mas não honram ao Senhor Jesus Cristo, não creem no Evangelho. Então, eu quero dizer que Deus não aceita esse tipo de honraria se não for por meio de Jesus Cristo. Porque Ele enviou o Filho, Ele enviou a sua palavra, Ele enviou Jesus Cristo ao mundo para que todo aquele que nele crê seja salvo, não pereça, mas tenha vida eterna. Então o Pai, para ser adorado, Ele é adorado através de nós honrarmos o nome de Jesus Cristo, o nome do Filho de Deus. Por isso que João escreveu aqui em João 5,19, né? Quando Jesus falou assim, em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho semelhantemente o faz. Aí no versículo 20, prosseguindo, ele diz, porque o Pai ama ao Filho, ele mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento. Olha bem que o Pai confiou ao Filho todo julgamento. Então, todo julgamento de Deus que acontece aqui neste mundo, né, é por meio do Filho de Deus, é por meio de Jesus Cristo, porque o Pai confiou ao Filho todo julgamento. Então, é por isso que eu estou dizendo, toda pessoa que disser que não crê no Senhor Jesus, ele já está dizendo que ele não está assumindo que ele não vai ser salvo. Ele não vai ter a garantia da vida eterna em comunhão com Deus, tá? Então, a pessoa que nega o Filho, que nega Jesus Cristo como Senhor, ele está debaixo de juízo, está debaixo de julgamento. Então diz aqui, o Pai confiou ao Filho todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honra o Pai. Então você vê que nós devemos honrar o Filho, Jesus Cristo, tá? Do modo por que honra o Pai. Então o Pai só é honrado se nós honrarmos o Filho. Pastor, e o Espírito Santo? O Espírito Santo está habitando na vida do cristão, na vida do crente, impelindo a igreja à adoração verdadeira. Então, eu quero dizer aqui como pastor, a você, meu amado irmão, minha amada irmã que me assiste, você que professa a fé em Jesus Cristo, o Espírito Santo habita em você, ele impele você a adorar e honrar o nome de Jesus Cristo para que o Pai seja honrado e glorificado. Está lá também em Filipenses capítulo 2, né? Que ao nome de Jesus se dobrará todo joelho, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você vê que o Pai é glorificado através de nós honrarmos o nome de Jesus Cristo, que é o Filho. E o Espírito Santo está lá em João 16, quando Jesus falou acerca do Consolador, que ele é o Espírito da verdade.
que nos guiaria a toda a verdade, e Jesus fala lá, né? Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. Então o Espírito Santo habitando em nós, ele nos guia para a verdadeira adoração, que é honrar o Filho, Jesus Cristo. Aí sim o Pai está sendo glorificado. Amém, meus queridos? Então olha aqui o que diz aqui, ó. Para que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Olha aqui que alerta que a palavra de Deus está dando aqui. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Aí no versículo 24, fala sobre a ênfase dada à salvação daquele que crê no Senhor Jesus. Olha aqui o versículo 24, concluindo, que diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Olha bem, olha o Filho dizendo, quem ouve a minha palavra, o que é a palavra de Jesus? O Evangelho. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ou seja, o Pai enviou o Filho, então quem ouve a palavra, o Evangelho, e crê naquele que o enviou, que é o Pai, então nós devemos crer que o Pai enviou o Filho, e crer na palavra do Filho, né? Você está crendo em Deus, está crendo no Pai. Então olha como Jesus categoricamente ele diz, em verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Porque quando Jesus esteve na terra, muitos duvidaram de Jesus, que ele não tinha sido enviado por Deus. Mas olha que Jesus fala que em verdade, ele estava falando. Quem ouve a palavra dele e crê que o Pai o enviou, tem a vida eterna. Olha aqui a salvação. Tem a vida eterna. Está em consonância com João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então está aqui Jesus reforçando isso, né? Então diz aqui, ó, não entra em juízo. Olha que maravilha, irmãos. Aquele que crê no Evangelho, aquele que crê no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, aquele que crê na palavra do Senhor Jesus, né? E o honra, honrando assim o Pai também, crendo que o Pai enviou o Filho, está dizendo aqui, tem a vida eterna, não entra em juízo. Ou seja, o salvo, ele já está justificado. O crente em Jesus, ele já está justificado. Está lá em Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, queridos, nós fomos justificados pela fé em Jesus Cristo. A fé é crer no Senhor Jesus Cristo, crer na palavra de Deus, crer no Evangelho, crer no Senhor e Salvador, no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Já está dizendo aqui, ó, já tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então essa é a garantia da palavra de Deus. O salvo, o justificado pela fé em Cristo, ele não entra mais em juízo, ele não está debaixo de julgamento, de juízo e de condenação, ele já está justificado pela graça mediante a fé. Oh, glória a Deus, que maravilha, né? Já não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Meu querido, é isso que Deus quer para que você saiba, é isso que Deus quer que você assuma. Você é um salvo, você é um justificado, você que é um crente em Jesus, você foi justificado
pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus. Se você professou a fé em Jesus, se você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, crendo de todo o seu coração que só Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, você está salvo, você não entra em condenação, você já passou da morte para a vida. Nós temos agora a vida plena de Deus, a vida que é o reino de Deus habitando em nós, e a justificação pela graça de Deus mediante a fé, né? E por fim a vida eterna, por toda a eternidade com Deus, em comunhão com Deus. Essa é a garantia do Evangelho, essa é a garantia da palavra de Deus. Portanto, eu deixo essa palavra aqui, meus queridos, e se alguém, porventura alguém que me assiste, ainda não é um crente em Jesus, ainda não professou a sua fé, você que está me assistindo, abra seu coração, confesse Jesus Cristo como Senhor da sua vida, como seu Salvador, reconheça a finalidade da pregação do Evangelho é que as pessoas ouçam, e não somente ouça ouvir por ouvir, mas que as pessoas ouçam e tomem a atitude de crer, tá? Abrir o coração e crer, confessar com a boca, né? A boca confessa aquilo que o coração está cheio. Então, creia no coração e confesse com a boca Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, para que você não entre mais em juízo, não entre em julgamento, mas que você esteja nessa condição de ter passado da morte para a vida. Você ter garantia da sua vida em abundância, sua vida plena em comunhão com Deus aqui, e a garantia da vida eterna em comunhão com Deus por toda a eternidade. Amém? É o que a palavra de Deus assim, ela nos transmite, e eu reforço aqui a todo o povo de Deus: honre ao Senhor Jesus, santifique o nome de Jesus Cristo. E eu quero até aproveitar e deixar aqui um alerta também, amados. Cuidado, nós estamos numa época muito delicada, onde muita gente tem apostatado da fé, há muito esfriamento espiritual, mas eu creio no poder de Deus, avivando, fortalecendo o povo de Deus, fortalecendo a igreja para continuar proclamando a mensagem de salvação, tá? Mas muita gente tem usado o nome de Deus em vão, muita gente aí de brincadeira com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, muita gente fazendo chacota com as coisas de Deus, com as coisas da igreja, tá? Essas pessoas, elas não nos representam. Nós temos um compromisso de proclamar a palavra de Deus com seriedade, com amor à obra de Deus, proclamando o reino de Deus, difundindo a obra do Senhor, expandindo a obra de Deus com a finalidade de alcançar mais vidas para que elas conheçam a salvação, possam assim tomar posse da vida eterna por meio de Jesus Cristo. Essa é a missão da igreja, essa é a nossa missão, e aqui através do meu canal, proclamando a palavra de Deus para que ela chegue a muitos lares, vidas, famílias e corações. Amém, meus amados? Então, eu deixo essa palavra para a sua reflexão, para a sua meditação, para o seu enlevo espiritual. Que Deus abençoe rica e abundantemente a cada um de vocês, tá bom, amados? Então, que Deus abençoe, reforçando, não deixe aí ao final do vídeo de deixar a sua curtida, não deixe também de compartilhar e não deixe também de se inscrever no canal para receber as notificações toda vez que um vídeo novo for postado. Amém? Um forte abraço a todos, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus e permitindo Deus, com fé no Senhor, até a próxima postagem, né? Com mais uma mensagem da palavra do Senhor para o seu coração. Graça e paz.